Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao módulo 6 e nesse módulo a gente vai criar a versão de imagem e replicar ela em outras regiões. No módulo 3, eu fiz uma demonstração de como que seria, né? Então a gente cria uma galeria, né? Em cima dessa, a gente cria a galeria, abaixo dessa galeria a gente vai criar uma definição de uma imagem, tanto de Windows como para Linux, baseado na imagem que a gente é, tem disponível no nosso ambiente. E por último, a gente vai criar a versão dessa imagem e replicar ela em outras regiões, tá? A gente pode replicar ela em 3, em 4 regiões, em 5, depende de como é que você quer fazer esse tipo de replicação, tá bom? Então, para a gente replicar, criar, né, essa imagem de replicação aí entre regiões, a gente vai executar os seguintes comandos aqui. A gente vai usar o AZ SIG Version, né, create, para ele criar a versão mesmo de imagem. O Resource Group, que é o Resource Group que a gente já estava utilizando, dentro da galeria que a gente já criou e na localidade que a gente criou, né? Então tudo até agora a gente fez na EST EUS2, né? E aí se você criar nessa mesma região lá do início, a gente tem que seguir pelo menos até a parte de criar a versão, a gente tem que seguir na mesma localidade, tá ok? Depois a gente vai pegar lá aqui, eu já peguei um exemplo, né? A definição de imagem, né? Então por que que a gente precisa dela? Então a gente vai pegar aqui a galeria Gallery Image Definition, né? Que eu vou pegar a minha imagem de versão, né? Que a gente criou. De versão não, perdão. Eu vou pegar a minha imagem Definition que a gente criou no módulo passado. Depois eu vou pegar e vou criar uma galeria de imagem version. Então agora sim a gente vai criar uma versão. Nesse caso aqui eu criei uma galeria, uma imagem 1.01. Então poderia criar a versão 1.02, 1.00, 1.05, 1.010, né? E aqui que é o importante, ó, Target Regions, né? Que a gente vai apontar as regiões que a gente vai replicar essas imagens, tá? Então aqui eu vou replicar ela no IEST IUS2, no IEST IUS e no Brasil South, né? Que é no sul do Brasil. Então eu estou replicando ele em 3 regiões. Então eu vou ter minha imagem nessas 3 regiões sendo replicadas a versão 1.01, tá bom? No Management Imagem, a gente vai pegar o ID da nossa imagem que a gente criou lá no comecinho, né? Então eu vou entrar na imagem, vou pegar o ID dela, o Resource ID dela, vou copiar, vou colocar aqui dentro dessa imagem, desse campo, né? Então no Management em Imagem a gente vai colocar o Resource ID da imagem que a gente criou lá no começo. E por último, a gente coloca lá, né? Réplica count. Quantas, né, eu quero replicar. No caso aqui eu estou colocando uma só em cada região. Mas a gente poderia colocar mais replicações também. Tá? No caso aqui eu só estou colocando uma. Uh, esse exemplo que a gente está falando aqui é para Linux, mas para Windows também é a mesma, né? Segue o mesmo padrão, só que a gente aponta o Management Imagem para a imagem que a gente criou lá no começo. E eu poderia colocar, inclusive, aqui esse meu de Windows em outras regiões também que não teria problema. Tá ok? Então vamos voltar lá para o portal para executar esses comandos. Aqui no portal, né, eu já entrei aqui no nosso grupo de recursos que a gente criou, né? Então eu estou vendo minha galeria de imagem, eu estou vendo minha imagem de definição e vejo as imagens, né? Deixa eu colocar aqui em ordem aqui. Então eu estou vendo minhas imagens, vejo minha galeria e já vejo minha imagem de definição. O que falta para a gente finalizar essas tarefas para que daqui, a partir desse momento que eu terminar de configurar
essa versão, eu já posso fazer a criação das minhas máquinas, né? Então, vamos lá. Bom, então vou pegar aqui a nossa colinha, né, que vem utilizando. Então, todos aqueles comandinhos que eu acabei de explicar aqui para vocês. Mas o que a gente precisa, né? A gente precisa dessa informação aqui, ó. Eu preciso, né, apontar essa imagem, né? E onde que eu pego essa informação? Então a gente vai lá no portal. Eu vou pegar. Então a gente vem aqui no portal. Eu vou entrar aqui dentro da nossa imagem e vou vir aqui, ó, Resource ID, né? Então vou pegar esse caminho aqui, vou dar um copiar nele e vou colar aqui, entre aspas, no Management Image, tá? Então ele vai pegar toda a referência, né, do que a gente criou até agora e vai falar, ó, aquela imagem lá, né, que a gente criou, é ela que a gente vai colocar nessa versão aqui, né? Mas aí, mas o porquê, Michel, que eu tenho que fazer esse apontamento nessa minha imagem? Bom, a imagem é trabalhada em versões, certo? Então a gente aqui está criando a versão 1.01. Eu vou atualizar a imagem dentro do meu ambiente. Então eu vou ter que atualizar para todos os ambientes, né? Para todas as localidades. O que eu vou fazer? Eu vou atualizar a minha imagem, né? Eu vou atualizar essa minha imagem aqui. Essa imagem que eu já tenho aqui, essa é a minha primeira imagem. Então vou criar aqui um exemplo, a imagem VM CentOS 1.02, né? Então criei a minha imagem 1.02 aqui. Já estou com a minha imagem pronta, né? Então, beleza, já estou com a minha imagem pronta. O que eu tenho que fazer? Atualizar ela para o meu ambiente. Como eu atualizo ela para o meu ambiente? Eu vou pegar esse campo aqui, vou executar vou criar uma nova imagem, apontando, falando, ó, é a imagem 1.02 é a atualização da imagem 1.01, né? Um exemplo. Então eu vou apontar aqui para CentOS 1.02. Então, a gente faz as atualizações das imagens, né, normal. Como, imagine a gente com o ambiente de Scale 7, a mesma coisa do ambiente Scale 7, mas não é automatizado, é manual. Eu atualizo a minha imagem e aponto para dentro dessa minha galeria que aquela imagem 1.01 ela não está mais atualizada, ou ela só vai ficar atualizada nas localidades IEST e US2 ou na IEST e US. No Brasil South, né, no sul do Brasil, eu preciso atualizar essa imagem. Tá? Então eu preciso utilizar a versão 1.02 no Brasil. Então o que a gente vai fazer? Mudar aqui o Management Image apontando para essa nova versão e no Target Regions a gente vai pegar e apontar apenas para o sul do Brasil. Tá? E aí ele vai fazer a atualização. Bem daquela maneira que eu expliquei no módulo 3 lá, quando a gente faz, a gente pode ter a versão 1.0 numa localidade, 1.02 em outras localidades e a 1.03 espalhada pelo nosso país. Tá ok? Então eu vou executar esse comando aqui, o Azure Cloud Shell, e vamos executar esse comandinho. Então, se a gente voltar aqui no portal, voltar aqui, então eu vou dar um refresh aqui para vocês verem como é que ficou aqui. Deixa eu até colocar em ordem aqui para ficar melhorzinho. Então aqui a gente tem as imagens, né, que a gente gerou, né, lá no início para poder montar essa estrutura de galeria de imagens. Aqui a gente tem a nossa galeria que a gente criou, que é o Shared Image Gallery, né? Então a gente tem uma galeria de imagens aqui dentro. Em seguida a gente criou a definição de imagem, né? E a gente criou uma para CentOS e uma para Windows.
E por último, né, a gente criou uma versão, né, de imagem para essa galeria baseada na imagem que a gente usou aqui dentro do nosso ambiente. No módulo 3 eu tinha comentado, né, em um slide que como é que ele monta a estrutura, né? Ele monta a estrutura pela galeria de imagem, né? Então se a gente olhar aqui, ó, na imagem version, ele criou aqui, ó, a galeria de imagem, que ele pega, né, a galeria de imagem, pega uma definição de imagem e a versão dessa definição. Então essa é a estrutura que ele utiliza, né? Então tem a galeria de imagem, depois tem a imagem de definição e por último uma versão de imagem. E a partir dessa versão de imagem, a gente pode criar as máquinas dentro dessas regiões que a gente replicou. A única coisa que a gente não consegue ver, né, aqui ele está parecendo que ele está criando, né, nesse momento, que ele está executando aqui, né, eu falei ele demora um pouquinho para executar, mas a gente não consegue ver ainda nada pelo portal, né. Por isso que no último módulo eu separei algumas informações para a gente poder fazer algumas listagens, né, dar alguns gets, né, dentro do nosso ambiente e a partir dele a gente entender realmente o que está acontecendo, tá ok? Então ele está executando aqui, vamos aguardar ele terminar de essa execução. Pronto, ele terminou aqui de executar, então eu vou dar só um reviewzinho aqui para a gente entender o que ele executou aqui, né? Então, ele provisionou aqui com sucesso, então o nome aqui tá como 1.01 da nossa imagem. Deixa eu ver outras informações aqui, ó. Replica count. Se a gente der uma olhada, ele replicou aqui um na região IEST US2, o outro na IEST US e outro no Brasil South, né? No sul do Brasil. Aqui ele verificou se essa imagem tem um data disk, realmente ela não tem, né, um disco só, então ele colocou como null. Se tivesse aqui ele ia falar para a gente, tá? E aqui o SDisk Image ele viu que é um host cache dele está como read write, né? E o tamanho desse disco tem 30 GB. Eu vou executar agora aqui, mas você poderia colocar em outras regiões, tá? Não teria problema. Eu coloquei na mesma só para a gente seguir aí. Então vamos aguardar ele finalizar aqui também, né, de Windows. E a gente volta lá no portal e já verifica como é que ficou essa criação de galeria, definição de imagem e versões de imagem, tá ok? Pronto, ele terminou de executar para o Windows também. Então, o mesmo padrão, né, que a gente fez o apontamento lá para aquela imagem que a gente criou. E ele replicou essas imagens em outra região. Então, a gente olhar aqui a diferença, né, que o tamanho do disco ficou com 127 GB, né, que é o tamanho de SO Windows dentro do Microsoft Azure, né? Então é isso. No próximo módulo a gente vai aprender a criar a máquina a partir dessas imagens e criar um scale set também, tá bom? Então aqui a gente tem as imagens que a gente criou, a galeria, a versão da a imagem de definição e as imagens, né? A gente não consegue ver ainda, tá? Tem o preview que a gente consegue ver, o portal ele está em preview. Acho que agora em fevereiro ele começa a ser disponibilizado para algumas pessoas. Eu vi alguns comentários na internet. Mas é isso. Então a gente já está com o nosso ambiente provisionado e a partir dele a gente vai criar as imagens em outras localidades para vocês verem como é que é o real funcionamento qual que é a intenção da galeria de imagem, né? Então, muito obrigado, galera, e até o próximo módulo.